Olá, esta apresentação trata das forças resultantes da ação das ondas sobre paredes verticais. Em especial, vamos tratar dos quebra-mares em parede vertical, principalmente os quebra-mares em caixões. Veremos diversos tipos de estruturas que se combinam com quebra-mares de paredes verticais. Vamos considerar os esforços de ondas, considerando sem arrebentar ou arrebentando exatamente sobre a estrutura, ou ondas já arrebentadas. Existem outros esforços que não vão ser considerados nessa apresentação, como é o caso daqueles esforços associados à formação de gelo, ou à passagem de tsunamis, ou choque de embarcações. O dimensionamento que nós iremos ver são devidos ao deslizamento e ao tombamento, ou seja, dimensionar a estrutura para que ela não deslize nem tombe. Vamos ver então alguns tipos de estrutura. O primeiro caso seriam estruturas do tipo caixão, onde você tem a ação das ondas. Nós já vimos a ação das ondas sobre pilares, no caso da fórmula de Morrison. Nós não vimos a ação de ondas sobre estruturas horizontais, como é o caso da laje de piers, se uma onda mais alta atinge o pier, fazendo uma força vertical na laje. Existem casos de caixões que são sustentados à retaguarda por enrocamento, e nesse caso há uma transmissão de ondas e de escoamento através do enrocamento sob a estrutura, ou então o caso de uma estrutura de concreto, caixão, contendo uma estrutura de enrocamento, pode ser ou com blocos artificiais, nesse caso utiliza-se a fórmula de Hudson tradicional. Nesse exemplo, você tem a dissipação da energia da onda através dos poros, dos vazios da estrutura de enrocamento. Nesse primeiro caso, a função da estrutura é conter a ação das ondas por gravidade. Então, nesse caso, se impede a propagação da onda pelo próprio peso da estrutura. Nesse caso, promove-se a dissipação da energia da onda. Outros exemplos de forças são aquelas devido a tsunamis ou forças devido à maré meteorológica, quando você tem uma sobrelevação excepcional do nível da água, fazendo com que a estrutura fique submersa e, portanto, diminua a gravidade, a ação da gravidade. Nós vamos tratar exatamente deste primeiro caso de estruturas. Vamos então ver agora a ação das ondas, os esforços das ondas em paredes verticais. No projeto de um quebra-mar de parede vertical, os condicionantes físicos para o projeto são o nível do mar, considerando a maré astronômica e a maré meteorológica, que afetam exatamente o nível onde a ação das ondas vai se dar, a profundidade local, e isso tem a ver com o peso submerso da estrutura, a profundidade no pé do enrocamento de base, isso tem a ver com a transformação da onda próxima à estrutura, e a declividade à frente da estrutura, que tem a ver, no caso da arrebentação, a declividade do fundo marinho está associada ao tipo de arrebentação. Caso a onda não arrebente, a declividade à frente da estrutura interfere no processo de transformação da onda por refração e difração.
As ondas, elas podem ser monocromáticas ou irregulares. E isso tem estudos em laboratório feitos com os dois tipos de ondas, com espectro ou com ondas monocromáticas com período e altura bem definidos. Qualquer que seja o tipo de onda, você vai considerar as condições sem arrebentar, na parte mais profunda do quebra-mar, ondas arrebentando e ondas já arrebentadas, porque a estrutura virá de águas mais profundas até o continente. Então, vai necessariamente atravessar a zona de arrebentação. Um dos primeiros estudos para cálculo das forças devido a quebra-mares foi devido a Saint-Flour, um pesquisador francês, em 1928, e, nesse caso, considerava a incidência normal da onda e a formação de uma onda estacionária que teria altura igual a 2 vezes a altura da onda incidente. As ondas estacionárias são também chamadas de clapotis, do francês, uma palavra onomatopaica que parece repetir o barulho das ondas. Clapotis, clapotis, clapotis. Vocês se lembram, no caso das ondas, um efeito dinâmico que aparece de segunda ordem é um rebaixamento do nível médio. Isso tem muito a ver, principalmente na zona de arrebentação, que você tem wave set-down no ponto de arrebentação e um wave set-up dentro da arrebentação. No caso de grupos de ondas, há um wave set-down maior, um rebaixamento do nível médio, exatamente onde as alturas de ondas são maiores no grupo. E onde as alturas de ondas são menores no grupo, você teria uma variação relativa em relação ao set-down, seria menor esse set-down. No caso de ondas estacionárias, de clapotis, ocorre o contrário, existe um wave set-up. E essa sobrelevação do nível médio, que é calculado como delta zero, faz com que a distribuição de pressão no lado de mar, pela presença da onda, seja mais elevada do que o nível de repouso. E percebam que delta zero é um fator que depende do quadrado da altura da onda, ou a altura da onda vezes a esbeltez H sobre L. Portanto, quanto mais não linear a onda, maior a esbeltez da onda, maior essa sobrelevação em relação ao nível de repouso. O trabalho de Saint-Flour pode ser encontrado na URL indicada. Mais utilizada atualmente é a fórmula de Goda, um pesquisador japonês que durante muitos anos estudou a ação de ondas sobre quebra-mares. No Japão, esse tipo de solução é frequentemente encontrada, principalmente devido à ausência de pedra de qualidade. É uma ilha vulcânica, então a produção de estruturas de concreto é melhor do que cavar pedreiras, além de ocupar menos espaço. A formulação de Goda permite uma situação de galgamento. A cota eta-estrela que ele indica seria aquela presumivelmente atingida pela onda caso a borda livre fosse suficientemente alta. Então, se não houver borda livre HC suficientemente alta, pelo menos vai ser possível calcular a força horizontal. Percebam também que existe no valor P1, valor máximo da pressão, um decaimento até o fundo, porque você está retirando a pressão hidrostática do lado
protegido do quebra-mar. Então, você tem a pressão, essencialmente a pressão dinâmica da onda. No fundo, você tem uma reação PU que combina efeitos hidráulicos e geotécnicos, que seria a reação vertical da base, o enrocamento ou o terreno do fundo marinho em relação ao quebra-mar. Os diversos termos da fórmula de Godel, vocês podem ver as explicações no Coastal Engineering Manual. Godel recomenda que a altura de onda de projeto seja 1,8 vezes a altura significativa, se não houver arrebentação. Caso o quebra-mar esteja dentro da zona de arrebentação, ele recomenda que se utilize o valor máximo da altura na arrebentação numa distância 5 vezes a altura significativa do quebra-mar. Exemplo de aplicação, vocês vejam no Coastal Engineering. Situação mais crítica para dimensionamento de quebra-mares de parede vertical é quando a onda arrebenta exatamente sobre a estrutura. Pode ocorrer, então, o aprisionamento de um bolsão de ar, como no exemplo C, inferior, em que a quantidade de movimento da onda vai comprimir o ar nessa bolha e ele vai depois se expandir bruscamente. Então, a ação que vai haver, a força que vai haver, está relacionada exatamente a essa impulsão devido à expansão brusca da bolha de ar. E reparem que depois que passa o valor da pressão máxima, que pode chegar a 3 vezes do valor da pressão da onda normal, você pode ter diferentes comportamentos, veja o tipo B e o tipo C, diferentes comportamentos e oscilação do registro de pressão. O aparecimento de forças impulsivas contra paredes verticais, utiliza-se a fórmula de Godel com alguns coeficientes de correção que vocês podem ver no Coastal Engineering Manual. Takahashi, ele deu uma importante contribuição no estudo desses tipos de impacto, diferenciando 3 tipos. Tipo Bagnold, que é exatamente o aprisionamento dessa bolha de ar. O tipo Wagner, onde existe um ângulo em relação à vertical. E um tipo intermediário de transição, quando a face da onda se torna vertical e atinge a parede. Os estudos de Takahashi foram conduzidos em canal de ondas, onde existe aqui um absorvedor de ondas, com 10 metros de comprimento do canal, com vários sensores de pressão. E olhem aqui o tipo de registro, que é alguma coisa em centésimos de segundo. Então, as células de pressão têm que ter uma resposta temporal muito rápida para captar essa variação da pressão quando há um impacto. Chegamos, então, ao dimensionamento propriamente dito de um quebra-mar de caixão, quebra-mar de concreto, não quebra-mar, ou uma estrutura de gravidade. Temos, então, uma força horizontal, FH,
a força de gravidade, o peso próprio da estrutura, uma reação da estrutura, da fundação sobre a estrutura, que tem uma componente normal FU e uma componente tangencial FA. Duas condições de estabilidade nós vamos considerar, que é o deslizamento da estrutura, e nesse caso a força de atrito FA vai resistir à força da onda FH, e o tombamento da estrutura, onde o momento causado pela força devido à onda FH e pela reação do fundo FU é contrabalançado pelo momento restaurador devido à força de gravidade aplicada no centro de gravidade, que está a uma distância horizontal T do calcanhar da estrutura, que é esse ponto vermelho, que é o eixo de tombamento da estrutura. Então, temos um momento de tombamento e um momento de resistência. Temos uma força para deslizamento e uma força de resistência, que é o atrito. O Coastal Engineering Manual, ele recomenda a utilização de fatores de segurança, o FH e o FU. Observem que FU era aquela distribuição triangular de pressão, então é um meio de PU vezes B, que é a base, largura da base da estrutura, e coeficientes UFH e UFU indicados na tabela abaixo. A força de atrito seria um coeficiente estático de atrito, μ, vezes a normal, que é FG menos FU. Segundo a norma britânica, o valor adotado nunca deve ser superior a 0,6 para o coeficiente de atrito estático, em geral recomendando na faixa de 0,5 a 0,6. Para o caso do momento, também existem fatores de segurança, o MH e o MU, para os tombamentos, os momentos de tombamento, e não tem fator de segurança para o momento de resistência. Observe que no caso do Coastal Engineering Manual, o momento de resistência, que é da força de atrito, é um meio de B2G vezes a área submersa. Observe que na fórmula do Coastal Engineering Manual é considerado que o centro de gravidade situa-se à distância B sobre 2 do calcanhar da estrutura, do ponto de rotação, que nem sempre é verdadeiro. Então, se você observar que mg é um meio de B vezes HW, H', que é exatamente a área, vezes a densidade do concreto menos o peso submerso, o volume submerso. A estrutura pode ter uma diferente distribuição de massas. E quanto mais distante o centro de gravidade estiver do calcanhar da estrutura, melhor. Portanto, seria recomendável calcular o momento com o valor real do braço de alavanca, garantindo, na verdade, que esse braço de alavanca, seja o momento que resiste ao tombamento, seja maior do que metade da largura da base. Principalmente que se pode distribuir diferentes materiais e densidades em câmaras da seção transversal do quebra-mar de caixão.
Outros exemplos de falhas estruturais podem existir relacionados à fundação. Por exemplo, no caso, se você tem um escoamento através do enrocamento, esse escoamento que passa por baixo do quebra-mar pode desestabilizar a estrutura no lado protegido. E aí o tombamento se dá não por ação da onda, mas por descalçamento da estrutura. Esse escoamento que passa por dentro do enrocamento, ele pode provocar também a fuga de areia. E aí a estrutura vai simplesmente afundar. Há um caso interessante citado por Cunningham, de um quebra-mar na Argélia, onde houve um solapamento tão intenso que a estrutura tombou em direção ao mar. Isso não foi por ação da onda, isso foi simplesmente devido ao solapamento que se formou, associado possivelmente à onda estacionária na frente da estrutura. Assim, nessa figura, nós resumimos os diversos tipos de falhas estruturais, que pode ser por deslizamento, 2, pode ser a estrutura afunde por falta de resistência do solo ou do próprio enrocamento, o tombamento, como nós vimos, devido à ação da onda, um fenômeno de solapamento, ou seja, perde-se o calço na frente da estrutura e aí a estrutura vai tombar para frente. Pode haver uma falência de todo o enrocamento de substrato. Nós vimos um caso associado exatamente à corrente de ondas ou marés por baixo da estrutura. E pode haver problemas de fundação geotécnica. As duas normas indicadas estão colocadas na biblioteca do AVA, que são os padrões britânicos e japoneses. No caso da norma japonesa, tem tanto o dimensionamento da onda quanto o dimensionamento da estabilidade da estrutura. A bibliografia para estudo está aqui indicada e recomendo o trabalho de Leopoldo Franco, onde apresenta diversos exemplos de quebra-mares de parede vertical na Itália. O trabalho de Cunningham também é bem interessante e relata exemplos, embora há muito tempo, de falências de quebra-mares. E o trabalho, esse relatório do Tanimoto e Takahashi, onde aparecem vários exemplos de quebra-mares no Japão. Todas essas referências estão no AVA. Isso conclui a apresentação com um quebra-mar de parede vertical no Brasil. Essa estrutura, de um lado, ela funciona como uma estrutura de atracação. Vejam os cabeços de amarração das embarcações. E do outro lado funciona como um quebra-mar. E a parte superior funciona como uma ponte para chegar a essa ilha onde está esse castelinho. Agora vocês descubram onde que fica esse quebra-mar de parede vertical, um dos poucos exemplos que existem aqui no Brasil. E isso encerra a nossa apresentação. Muito obrigado.